Se você conviveu ou convive com um narcisista ou em qualquer outro relacionamento tóxico, certamente você já teve flashbacks emocionais. E isso acontece muito na fase adulta, da adolescência, quando de repente alguém aciona o gatilho e você, de uma maneira súbita e imediata, você começa a vivenciar aquilo que você sofreu quando na criança. De acordo com o Pete Walker, ele fala que flashbacks emocionais são regressões súbitas e muitas vezes prolongadas a estados sensações avassaladoras de uma criança abandonada, abusada. E aqui que vem o grande gatilho. Como que foi a sua criação? Como que foi a sua infância? Tenta listar as partes que mais te machucaram. Às vezes, nem sempre você sofreu um abuso sexual. Apesar que existem estudos de que, estatisticamente, 1 a cada 3 meninas, elas são abusadas sexualmente. E 1 a cada 5 garotinhos são abusados sexualmente. Então, ame os seus filhos. Não permita que ninguém faça dor. E se infelizmente essa desgraça aconteceu na sua família, acolha. Não culpe a criança. Porque infelizmente nós vemos muito dos pais indo acusar os filhos. Porque você foi dar trela para fulano, porque você era muito idiota, porque você era muito mocoronga. Isso acaba com a vida da criança. Não se esqueça que criança é um adulto, é um ser humano e todo adulto carrega uma criança dentro de si. Porque todos nós, adultos, já fomos uma criança. E se você tem essa criança interna ferida, ela vai estar aos berros, pedindo pelo amor de Deus para você recuperar essa criança. E o bom aqui do transtorno do estresse pós-traumático complexo, o complexo é quando ele já está há mais de 3 meses, é que ele é uma falha na criação. Então existe, não é uma coisa genética, não é uma coisa ambiental, então existe grande possibilidade de você mudar este transtorno de estresse pós-traumático complexo. E estes flashbacks, eles podem durar de uma maneira muito rápida, como eles podem durar dias, semanas. E eles também têm um grau de intensidade. Às vezes o grau de intensidade é nada, é um piscar de olhos. Mas às vezes a intensidade são horríveis e horrorosas. Então, muitas vezes, quando nós estamos num relacionamento, muitas vezes você nem sabe porque você está tendo aquela conduta, aquela atitude de repente começar a chorar, entrar no quarto, abraçar o travesseiro, e aí você volta em questão de segundos para quando você era criança, quando aconteceu aquele evento traumático que te remeteu ao passado. Então, o principal, quando isso acontecer com você, anote, nomeie cada sentimento. O que você sentiu? Se você foi estuprada, por exemplo, anote, eu senti dor, eu senti abandono, eu senti desamparo, a minha família não me acolheu. Porque, às vezes, a dor do desamparo é tão grande quanto o próprio ato horrendo, tosco, abjeto do estupro. E isso a família tem que dar. Só que às vezes a gente está numa família tóxica. E o que a gente pode fazer? Infelizmente, as famílias tóxicas, dependendo se você é adolescente, infelizmente você não tem como sair da família, porque você depende, você tem seu pai, sua mãe, tem uma série de circunstâncias que não tem como sair, mas o principal é você já reconhecer que sua família é tóxica e ir trabalhando dentro de você, tentando se moldar, se bloquear, se aqueles gatilhos, por exemplo, a sua mãe fala a mesma coisa direto, sempre te colocando para baixo, te ridicularizando, falando que você é burro, que você é um retardado, que você nunca vai ser nada na vida, enfim, um monte de coisas. Já veja que este problema não é seu. Na verdade, não é com você. Como Freud disse, quando João fala de Pedro, ele está mais falando dele mesmo do que de Pedro. Então, quando a sua mãe narcisista, ela começa a jogar todos esses lixos para você, ou seu companheiro, se de repente também tem essa questão de dependência financeira, não ter como sair no momento,
saiba que eles não estão falando precisamente de você. Eles estão falando do lixo deles que eles carregam dentro deles. E o pior é que quando nós estamos numa família tóxica, numa família narcisista, principalmente quando você é adolescente, você acredita tanto que você é todo esse lixo, e por isso que existem, inclusive, suicídios de crianças já, de tão tóxica que estão as famílias. Então nós precisamos nos policiar, amar muito, que só amando e vendo estes pontos que nós precisamos trabalhar em nós, é que nós podemos sair deste abuso. E convivendo com o narcisista, ele é mestre em nos manter sempre com medo. E quando o medo é a emoção dominante no flashback emocional, a pessoa se sente extremamente ansiosa, em pânico e até mesmo com ideias suicidas. Quando o desespero predomina, pode ocorrer uma sensação de profundo entorpecimento, paralisação e um desespero por se esconder. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? O narcisista sabe qual que é o seu ponto fraco? Ah, você vai ficar sozinha. Ou quando você era criança, você ouviu: se você continuar com esse seu jeito, ninguém vai querer saber de você. Se você não fizer tal coisa, eu não vou gostar mais de você. E você vai ficar sozinha. Você vai morrer sozinha. E sempre aquela sensação de falta de pertencimento. E como o pertencimento faz parte, é um dos elementos da nossa psique, ele é muito importante para nós. Então, como que uma criança, ela pode entender de que se ela não fizer tal coisa, a mãe irá abandonar? Ou seja, ela ficará ao relento e ela irá morrer, ela irá perecer, porque lá no passado nós vivíamos em cavernas e tudo, e se você não tivesse o seu grupo para proteger, vinha um leão, a fera e te comia. Então, são coisas muito cruéis que os narcisistas falam e a gente inconscientemente acaba acreditando e entra nesse desespero, nesse pânico, nessa ansiedade, e aí você pensa, bom, se eu não vou ser amada pela minha mãe, não vou ser reconhecida pela minha família, eu não vou ser amparada, então para que eu vou continuar a viver? E aí que começam a vir as ideias repetidas de suicídio. Uma sensação de ser pequeno, você começa a se sentir pequeno, jovem, frágil, impotente e indefeso. Também é comumente experimentada em um flashback emocional e todos os sintomas são normalmente revestidos com uma vergonha tóxica, humilhante e esmagadora. Você se reconheceu? Eu me reconheci em várias fases da minha vida quando eu passei por isso. É realmente desesperador. Você, quando tá lá com seu marido, ele começa a te acusar de algumas coisas, você imediatamente começa a se lembrar de quando você era criança e os comportamentos são o mesmo. Você se esconde no seu quarto, você pega o travesseiro pensando que era o seu bichinho de estimação, seu bichinho de pelúcia, e você começa a reviver o abuso que você sofreu quando na infância. Aí você pensa, meu Deus, eu que lutei tanto para não passar por isso, as coisas estão se repetindo. E aí você acaba se culpando, você começa a pensar, mas por que eu tô passando por isso de novo? Por que eu tô passando por isso? E você começa a se culpar porque os narcisistas, eles dão a impressão para nós de que se nós estamos sofrendo por isso, é que nós somos as únicas culpadas, sendo que na verdade não é isso. Eles é que são lixo e eles é que passam esse lixo para nós nos sentirmos cada vez mais culpadas. E o bom, a novidade, é que esse transtorno, como ele foi, é referente à criação, nós podemos ressignificar e darmos uma nova vida, uma nova esperança e sairmos desse enxugar gelo aí que não leva nada a lugar nenhum e que a gente só fica com medo, desesperançosa e pensando apenas em fazer besteira. Por isso, siga meu canal para você saber mais de dicas jurídicas, emocionais, comportamentais e espirituais, que esses três juntos são a ferramenta para você sair dessa situação tóxica. Siga me ajudando, a advogada sempre te ajudando. Fique com Deus, já tá tudo certo.